Seja bem-vindo. Que bom que novamente podemos ter esse tempo de estudo bíblico. Se você tem a Bíblia aí, já abre lá em Apocalipse capítulo 3. E hoje a gente vai estudar os versículos 1 a 6. Se não tem a Bíblia aí, corre lá, pega ela, dá um pause aqui no vídeo, no estudo. Pega a Bíblia, abre ela em Apocalipse 3, para você também acompanhar a leitura do texto. Já abriu? Conseguiu? Então eu quero ler contigo. Apocalipse 3, 1 até 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achadas íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui o texto. Estimados, nós chegamos à 5ª carta escrita às igrejas da Ásia Menor. Se você não acompanhou os últimos estudos, dá uma procurada, eles estão disponíveis aqui no YouTube. Se você acompanhou eles, também é importante o teu feedback, o teu retorno, a tua opinião sobre como tem sido essa experiência. Mas voltando aqui para o nosso texto, é a 5ª carta escrita às igrejas da Ásia Menor, destinada então para a comunidade que estava na cidade de Sardes, uma cidade importante naquela região, mas ainda menos importante do que Éfeso, Esmirna ou Pérgamo. E assim como as outras igrejas, quem escreve essa carta é o próprio Jesus, descrito aqui como aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas nas suas mãos, fazendo uma referência ao que já foi apresentado lá em Apocalipse 1,16. Jesus ele é apresentado e ele se apresenta como soberano sobre a sua igreja, como aquele que tem a sua igreja nas suas mãos e por isso também a conhece muito bem. E assim como na maioria das outras cartas, o início dela já traz uma palavra, uma afirmação de Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço como tem sido a tua vida, eu conheço o que tu tens feito ou deixado de fazer. Entretanto, aqui, essas obras não são boas, como na maioria das outras cartas. Não. São obras descritas como não íntegras, obras incompletas, obras que não são boas aos olhos de Deus. E por que isso? Porque Jesus diz que as obras, que a vida da comunidade não é uma vida plena e completa, não é uma vida íntegra aos olhos de Deus. Porque Sardes tinha fama, tinha nome de ser uma igreja viva, uma igreja ativa, dinâmica, fiel, amorosa. Entretanto, a verdade é que boa parte dessa igreja estava morta. Não no sentido de que houvessem muitos sepultamentos ou de que as pessoas fossem muito idosas, mas a espiritualidade, a comunhão, o amor, a fé, a fidelidade em Sardes, tudo isso estava morrendo. A igreja estava vivendo de uma fama passada, estava vivendo de aparências. Sim, lá no passado, lá atrás, na sua história, é uma comunidade que foi alcançada e foi despertada pelo Evangelho. Havia se tornado uma comunidade viva, uma comunidade ativa, que vivia em defesa do Evangelho, que seguia os passos de Jesus. Sim, mas lá no passado. Ao longo do tempo, tudo isso foi se esfriando. Daria para dizer que foi um fogo em palha de milho
E se você já queimou palha de milho seca, você sabe como é. Aquilo queima, queima, queima. Mas é rápido, logo apaga, logo se acaba. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Sardes. A fama de Igreja de Jesus Cristo ficou marcada. É assim que a comunidade era conhecida. Possivelmente não havia nada aos olhos das pessoas e aos olhos do mundo à sua volta que pudessem provar o contrário. Entretanto, Jesus diz: eu te conheço. Eu conheço como tem sido a tua vida. Jesus, ele vê muito além das aparências. Ele vê por debaixo ou detrás da máscara. Daria para usar aqui as próprias palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, quando ele diz: vocês são sepulcros caiados. Ou seja, por fora são sepulcros limpos, cheios de flores, de repente até pintados com pedras decorativas. Mas lá dentro está a podridão. Lá dentro há cheiro de morte. Foi mais ou menos isso que Jesus disse para a comunidade em Sardes. Por fora, vocês aparentam estar muito bem. Por fora, vocês parecem uma igreja de Jesus Cristo. Por fora, vocês parecem uma igreja viva, mas por dentro estão mortos. E por esse motivo, por ser uma igreja vivendo de aparências, vivendo de uma fama passada, Sardes também não é atormentada por Satanás. Diferente das outras comunidades onde é dito que Satanás agia para destruí-las. Ou no caso de Pérgamo, onde havia o trono de Satanás naquela cidade, conspirando contra a comunidade. Aqui em nenhum momento aparece essa expressão. Mais ou menos Satanás deixou de lado a comunidade em Sardes, porque ela mesma estava se sepultando. Ela mesma estava morrendo por conta própria, não precisava de algo ainda externo para ajudar nessa tarefa. Em resumo, a comunidade em Sardes falhou na sua tarefa, na sua missão de permanecer fiel até o fim. E diante disso, diante dessa constatação, vem então a exortação: sê vigilante, e consolida o resto que estava para morrer. Há uma pequena parte da comunidade em Sardes, uma pequena parte do seu ser que ainda está vivo. Eles conheceram o Evangelho, e mesmo que aos poucos aquela chama do Evangelho foi se apagando, ainda restavam algumas brasas, algumas pequenas fagulhas. E o conselho de Jesus é: ser vigilante. Acorde, se mexa. Seja vigilante, fique atenta. E fortaleça essa pequena brasa, essa pequena fagulha que ainda resta. Porque do jeito que está, do jeito que as coisas estão, nesse ritmo, tudo vai se apagar e não vai sobrar nem fumaça. Por isso, seja vigilante, acorde e acenda novamente esse fogo. E é muito interessante que, de forma parecida com Éfeso, que Jesus diz: Éfeso, tu precisa voltar ao teu primeiro amor. Para Sardes é dito: lembra daquilo que tu ouviu e recebeu. Olha para trás, olha para o início. Lembra daquele Evangelho de Jesus Cristo. Lembra daquele amor incondicional e transformador de Deus. Lembra da boa notícia que o próprio Deus nos traz, de que o pecado, a morte e o inferno foram vencidos. Mas não basta lembrar momentaneamente, é preciso guardar. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Talvez esse tenha sido o maior erro de Sardes da primeira vez, de não guardar o Evangelho, apenas ouvi-lo e de repente deixar ele ir embora, deixá-lo de lado. Agora o conselho é bem claro: lembra daquele Evangelho, lembra daquele Jesus Cristo que vocês conheceram lá no início, que chamou vocês, e guarda as palavras dele, guarda o Evangelho no meio dessa comunidade, no coração e na mente
de cada pessoa, de cada membro desse corpo. E lembrando e guardando esse evangelho, é preciso também arrependimento. É preciso conversão, mudança, é preciso tomar uma decisão e voltar ao caminho certo. Abandonar os desvios, os atalhos, as trilhas que foram pegadas ao longo da caminhada. É preciso voltar para o único caminho. Para nós podermos experimentar o amor de Deus na sua plenitude, é preciso retirar a máscara. É preciso retirar a tampa do sepulcro e reconhecer a podridão que está lá dentro. Porque é aí, e somente aí, que nós conseguimos compreender a graça de Deus, que mesmo nesse estado, nos abraça e nos oferece nova vida. Vida plena e abundante nesse mundo, e vida eterna. E diante desse aviso vem também a consequência. Se vocês não vigiarem, se vocês não acordarem para a vida, se vocês não reacenderem essa chama do Evangelho, se não houver real transformação, se não houver real arrependimento, então Jesus virá como ladrão, de surpresa, na hora menos esperada, para tirar aquilo que lhes é mais precioso. Isso não quer dizer que aqueles que estiverem vigiando vão receber um WhatsApp uma semana antes, avisando a data e a hora da vinda de Jesus. Não, ninguém sabe quando Jesus virá. Mas para aqueles que estiverem vigiando, a vinda de Jesus não será uma surpresa. Não vai pegar ninguém desprevenido. E esse é o conselho de Jesus também para Sardes. Fiquem vigiando, estejam prevenidos, acordem, não durmam no ponto. E é muito interessante que, apesar da situação geral dessa igreja, havia ali no meio algumas poucas pessoas que não mancharam as suas vestiduras, que não mancharam as suas roupas. Na época, as roupas que as pessoas usavam diziam quem elas eram. Por isso nós também temos uma descrição tão detalhada que João faz das roupas de Jesus em Apocalipse 1, do 13 ao 16. Porque as roupas, as vestes naquela época mostravam quem a pessoa era. A pessoa era identificada por causa das suas roupas. E nesse sentido, vestes manchadas são símbolo de pecado, de contaminação. Por outro lado, vestes brancas são símbolo de vitória, de pureza, de justiça. Em Sardes, haviam algumas pessoas que permaneceram fiéis, que estavam vivendo uma fé viva e ativa, não só em aparências. Essas também seriam vencedoras e andariam ao lado de Jesus. Essa é a promessa feita aqui. Isso não significa que aqueles que vivem uma vida justa e íntegra, que realmente se dedicam à caminhada de fé, que permanecem fiéis ao Senhor, conquistam um lugar ao seu lado. Não. Pelos nossos próprios esforços, nós não conquistamos e não merecemos nada diante de Deus. Mas ao olhar para nós, com graça e misericórdia, Deus nos permite caminhar ao seu lado. E esses vencedores, então, recebem a promessa de terem o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a primeira vez que a imagem de um livro com uma lista de nomes aparece em Apocalipse. Lá em Êxodo e também em Isaías, nós temos algumas referências a uma lista de nomes das pessoas do reino. Ter o seu nome excluído dessa lista significava perder a sua cidadania, perder os seus direitos. A pessoa se tornava então um estrangeiro dentro do seu próprio país. E a ideia de livro da vida é algo mais ou menos parecido com isso. Uma lista com os nomes daqueles que permaneceram fiéis até o fim. Daqueles que foram aceitos como filhos de Deus, os quais receberam a coroa da vida, receberam a vida eterna. Aqueles que não se envergonharam em confessar o nome de Jesus nesse mundo, tem como seu advogado o próprio Jesus no tribunal divino. Aqueles que permaneceram fiéis não terão o seu nome apagado do livro da vida, mas serão
testemunhados, serão defendidos pelo próprio Jesus. Como isso é maravilhoso, meus queridos. Como isso é maravilhoso. E a carta encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvidos, então ouça essas palavras, preste atenção nelas. É assim que encerra essa carta. Diante disso, eu ainda quero lembrar algumas conclusões. A primeira delas é que uma vida de aparências não combina com a Igreja de Jesus Cristo. As máscaras, os disfarces, a mentira, tudo isso pode até enganar o mundo à nossa volta, mas não engana o Senhor da Igreja, Jesus Cristo. Aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece a sua Igreja, que conhece o seu povo. Por isso, a Igreja, nós, precisamos ser autênticos, sinceros, verdadeiros. É preciso reconhecer quando nós erramos, reconhecer nossos pecados, reconhecer quando a vida de fé não está nos melhores momentos, reconhecer que muitas vezes nós estamos atolados no lamaçal do pecado e sozinhos só vamos mais profundo. É preciso que a caminhada de fé ela seja uma caminhada verdadeira, que nós tenhamos um relacionamento vivo e ativo com Jesus e, em consequência, também com irmãos e irmãs na fé. Um relacionamento comprometido, estimados à aparência, à mentira, à máscara, à fama, que às vezes esconde um sorriso amarelo. Tudo isso não combina com a caminhada de fé, não combina com o relacionamento com Jesus, porque Ele conhece o meu e o teu coração. E não adianta nós tentarmos enganar e convencer as pessoas à nossa volta, se lá no fundo nós estamos nos enganando. Não dá para enganar o Senhor Jesus. Por isso, em primeiro lugar, lembre-se, é preciso reconhecer quem nós somos, reconhecer a nossa situação, reconhecer que somos pecadores e necessitamos da graça de Deus, reconhecer que muitas vezes nós falhamos, reconhecer que sem Jesus nós não temos nada. Precisamos ter uma caminhada de fé viva, ativa e verdadeira. Não uma brincadeira, não um conto de fadas ou uma fantasia, mas algo real e concreto. Algo verdadeiro. Um relacionamento verdadeiro com Jesus. Uma segunda questão é que o Evangelho, ele é desafiador, ele é questionador, ele é inovador. Ele incomoda a cultura à sua volta, ele incomoda o diabo e por causa disso também é algo ameaçador para muitos. E sendo algo ameaçador, as testemunhas do Evangelho muitas vezes também são alvos de calúnias, de ameaças e perseguições. Porque ser cristão é não se conformar com os padrões desse mundo, mas permitir uma renovação completa da nossa mente. Uma renovação que vem de Deus. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos muitas vezes questionando padrões, a cultura, os valores, questionando o mundo à nossa volta. E isso não agrada muitas pessoas. Isso deixa muitas pessoas descontentes. E lembrando disso, uma comunidade que não passa por provações, uma comunidade que não tem desafios, uma comunidade que não passa por sofrimento nenhum, uma comunidade que não é atacada por Satanás, talvez seja uma comunidade que abandonou o verdadeiro Evangelho. E eu não digo que nós devemos procurar pelas provações, procurar pelo diabo ou algo assim. Mas como diz uma música bastante conhecida e bastante antiga, se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti. Perdão, Senhor. Estimado, o Evangelho é desafiador. E se ele não desafia, se ele não questiona o mundo à nossa volta, talvez nós tenhamos esquecido do verdadeiro Evangelho. É algo para a gente pensar. Em terceiro lugar,
Ainda é tempo de arrependimento. E como é maravilhoso saber que ainda há tempo para arrependimento e conversão. Ainda há tempo para lembrar do Evangelho, para guardá-lo e se arrepender. Ainda há tempo para vigiar. Antes do fim, Jesus anuncia a uma comunidade que eles deveriam se preparar, mudar algumas atitudes, tirar a máscara, deixar o comodismo e ser verdadeiro corpo de Cristo, que coopera para o crescimento de todos os membros. Essa chance é dada também para mim e para ti. Ainda há tempo para iniciar uma caminhada com Jesus. Ainda há tempo para arrependimento, confissão e perdão. Ainda há tempo para correr de volta para os braços do Pai. Ainda há tempo. Mas não espere mais, porque uma hora esse tempo vai acabar. Por isso, estimados, que essa carta, escrita a Sardes, ela também traga bons momentos de reflexão para ti ao longo dessa semana. Que o Evangelho também te desafie. Que o Evangelho também te questione ao longo dessa semana. E que, acima de tudo, você possa lembrar da graça e da misericórdia de Deus, que hoje nos oferece mais uma chance de arrependimento, de conversão, de confissão e de perdão. Não deixe para depois. Que a palavra de Deus te acompanhe ao longo dessa semana e que a bênção de Deus esteja sobre ti e sobre a tua família. Na semana que vem, nos vemos novamente por aqui e talvez também presencialmente. Uma abençoada semana.